Boa noite, dando continuidade às nossas reflexões nessa bendita oportunidade das palestras online, onde podemos estar juntos, mesmo estando distantes. Agradecer muito a Deus por isso, momento em que refletimos, estudamos a doutrina espírita, princípios codificados por Allan Kardec. Hoje, mais uma vez, vamos estudar, refletir sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse capítulo nos fala sobre a questão do perdão das ofensas, reconciliarmos com os adversários, o argueiro e a trave no olho. E o item que nós vamos refletir hoje é o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes aos outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. Lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus tentando para poderem acusar. E Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas aqueles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, é um ensinamento valioso que Jesus nos deu nesse momento. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Nós temos que lembrar disso o tempo todo em nossas vidas. Essa máxima, ela faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. E essa situação de criticarmos jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro motivo, se for reprimir o mal, evitar que situações dolorosas aconteçam devido à atitude de alguém, pode ser louvável, e torna-se um dever em certos casos, se dele resultar um bem. Mas tudo vem da intenção. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso,
e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então vamos refletir sobre esse tema, né, com alguns detalhes, colocações do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema ele fala claramente, né, sobre a questão de não julgarmos precipitadamente as criaturas, superficialmente, não atirarmos a pedra, né, naqueles que nos parecem errados. De um modo geral, nós somos muito benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. Tem uma história muito simples, mas que demonstra essa situação de uma clareza muito grande, né? De uma senhora que olhava pela janela da sua cozinha todos os dias em direção ao varal de roupas na casa da sua vizinha. Comentava com a família: nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos. No dia seguinte, novamente na cozinha, olhando mais uma vez para a sua vizinha que estendia as roupas, Dona Maria comentava de novo: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E assim era todos os dias. Ela já estava habituada a olhar para o varal da vizinha, criticar por tanta roupa suja, até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção da vizinha. Ao vê-la estendendo seus lençóis, correu na direção da janela da cozinha. Mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada. E notou também que, ao tentar abri-la, os vidros ficavam com as marcas da sua mão. E ela percebeu que a janela estava suja. Pegou um pano e começou a limpar os vidros. O pano ficou coberto de sujeira. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas, alvas. E aí que ela percebeu que, na realidade, o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua janela. Vejam que simples texto, né? História, nos mostra bem o que pode acontecer conosco. Assim como a Dona Maria, também nos precipitamos, nos equivocamos no julgamento do próximo. Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Será fácil agirmos dessa maneira? Sabemos que não. O que será que nos impede de agir assim? Com certeza é o nosso orgulho, uma das chagas da humanidade. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da Terra. Sempre estamos certos, os outros sempre errados. Então nós temos que tomar muito cuidado nas avaliações, nesses julgamentos. Jesus nos adverte que vemos o argueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Então, para entendermos, para sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos nossos irmãos, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos erros, né? Das nossas imperfeições, das nossas limitações, e a partir daí teremos condições de compreender os erros dos outros, né? Está na autoridade, na condição daquele que vai falar alguma coisa. É o conhece-te a ti mesmo, que Sócrates tinha como filosofia de vida, e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, né, nos convida, nos concita a fazer. É o trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade.
Mas temos que ter o cuidado para não nos acharmos também, né, a última das criaturas após essa identificação dos erros. Então, é sempre com muita caridade, lembrando que todos nós temos imperfeições a corrigir. Por isso que não devemos só condenar os outros e esquecer de observar esses comportamentos em nós mesmos, né? A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar, né? Cruzarmos os braços, ficarmos cheios de pena de nós mesmos, nos acomodarmos. Não. A palavra de ordem sempre é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. E esse esforço é que vai nos ajudar a ser benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros. Até porque, lembram-se de um ditado antigo das nossas avós: quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros. Não é bem assim? É tão bacana, né? Essas colocações aí até da vivência, né? As pessoas falam ensinamentos muito valiosos. E essa frase é assim mesmo, todos nós temos imperfeições. Então, como é que a gente sai julgando as pessoas? De uma maneira assim, anticaridosa, né? Mas isso não significa que devamos ser coniventes com o erro. Não devemos aprovar o mal, alegando bondade, porque também, né, não está certo. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena alargar mais as feridas. Todos nós cometemos erros, afinal somos enfermos da alma e estamos aqui para nos corrigir. É por isso que estamos na Terra e para isso que estamos aqui encarnados nesse momento. A Terra é um hospital, uma escola, já ouvimos isso. Ninguém precisa de censura, de acusação, né? A nossa própria consciência nos acusará, cedo ou tarde, nesta ou em outra existência. A lei divina lá está gravada. Então, por isso que Jesus colocou: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. É importante nos colocarmos na posição do outro. Se estivéssemos na posição difícil, em que muitos se encontram, miséria, abandono, desrespeito, qual seria a nossa reação? Igual ou pior do que o nosso irmão de humanidade? É fácil julgar, né, quando estamos fora da situação e quando estamos vivendo a situação. É essa a questão. Por isso, a resposta de Jesus a Pedro, quando perguntado: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes. Não. A resposta de Jesus foi muito clara. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é, limitadamente. Os espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio, assim como o ar é indispensável à vida. Meimei nos fala que toda criatura precisa de perdão, como precisa de ar, porque o amor é o sustento da vida e o bálsamo do perdão anula o veneno do ódio. Então, é muito importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmo. É a chamada autoproteção. Mas tudo isso, né, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer exercício. Pelo fato de ouvirmos sobre a importância do perdão, não significa que vamos assimilar da noite para o dia. Então a gente precisa orar e vigiar, começar a relevar as pequenas indelicadezas, as pequenas ofensas, para depois aprender a perdoar verdadeiramente as grandes ofensas, né? É o exercício, tudo, da fé, do perdão.
Kardec nos diz que o perdão é próprio das almas elevadas. Perdoar é no momento em que aquela criatura que nos ofendeu precisar de nós, estarmos lá, servindo, ajudando. Porque atirar a primeira pedra, se sabemos que a lei jamais deixa o culpado impune? Por que fazer justiça com as próprias mãos? Lembremos, já sabemos disso com a doutrina espírita, que ninguém foge à lei de ação e reação. Nos dias atuais, em que campeia a violência, muitas pessoas acham que um homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Nós ouvimos essas expressões tão infelizes, Tem mais que morrer, só a favor da pena de morte. Mas antes de revidarmos a palavra ofensiva, que muitas vezes é dita impensadamente, com certeza, antes de aceitarmos a provocação, pensemos em 2 vezes, Pensemos muito antes de tomar essa decisão. Será que vale a pena? Quanta coisa poderia ser evitada se pensássemos antes de tomar qualquer decisão? Se usássemos o bom senso, o equilíbrio, a prece, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É o que Jesus recomenda, Tem um pequeno poema muito bonito, vejam essa estrofe: que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam nunca fechadas para agredir um irmão. Dizemos muitas vezes, jamais agiria dessa maneira. Quando ouvimos ou vemos notícias de violência, será que nunca fizemos isso? Jesus não pensava assim. Tanto que no madeiro, elevou o pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Outro belíssimo exemplo que ele nos deixou. Perdoou aqueles que o levaram àquela situação. Então vamos refletir muito, estudar a doutrina espírita, fazer a nossa parte, que é o trabalho da renovação interior, que automaticamente servirá para nos autoproteger de muitos sofrimentos. E vem algumas colocações, alguns pensamentos. Como saber o limite entre perdoar e ser conivente com o erro do outro? Como agir diante do erro? Como educar sem julgar? As pessoas perguntam isso, E quando Jesus, o nosso mestre, nos disse: não julgueis para não ser julgados, ele quis nos dizer para não condenarmos a criatura, e não a sua atitude. Ele quis nos dizer para não denegrir a criatura, não condenar essa criatura, e sim o mal que ela possa ter feito. Então, reprimir o mal é nosso dever, principalmente quando esse mal está prejudicando a muitas pessoas. Isso está no Evangelho. Censurar o mal, mas não a criatura e condenar a criatura. É através do exemplo que devemos educar. E com certeza esse exemplo, vai ser muito útil, porque os sentimentos positivos fazem com que tenhamos paz, serenidade e equilíbrio. Isso faz parte da educação, Porque, como nos diz Olavo Bilac, sabemos que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E o fato de exemplificarmos não significa que estejamos proibidos de falar, de veicular as nossas ideias, nossas convicções, mas não podemos julgar, condenar e nem ter a pretensão de convencer todas as pessoas. Há que se levar em conta o grau de amadurecimento de cada um. O importante sempre
é fazer a nossa parte de acordo com os conselhos do Evangelho. É esse o objetivo maior desse ensinamento, né? E agindo dessa forma, estaremos ajudando verdadeiramente. O que se questiona aqui e que não deve ser realizado é a condenação da criatura. É menosprezá-la, discriminá-la, condená-la. É isso que não devemos fazer, né? Mas ajudá-la a enxergar o erro, isso é o aprendizado e é o que devemos colocar em prática. E só o tempo, né, vai amadurecer a cada um para entender o erro, a dificuldade. E nós vamos estar sempre orientando da maneira mais equilibrada, sensata e amiga possível. Então é este o ensinamento desse capítulo. Lembremos sempre, quando formos criticar e condenar alguém, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E que Jesus, o nosso Mestre, nos fortaleça, que estejamos o tempo todo muito receptivos a esse aprendizado valioso, né? Que é cada encarnação que Deus nos concede. Acalmemos o nosso coração, façamos o que é certo, o que o Evangelho, o melhor roteiro, sempre repetimos isso, é o Evangelho do Mestre. Se seguirmos, combatendo em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, estaremos agindo da maneira correta. Que Jesus abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Então, vamos dar início ao nosso encontro, elevando uma prece de gratidão a Deus pela oportunidade, a Jesus, esse amigo querido de todas as horas, que possa nos amparar e nos fortalecer. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Hoje trouxe uma passagem do livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Tá? Esse é um livro bem interessante que, na verdade, representam ali diretrizes de construções da nossa vida, da nossa encarnação, né? Rumando à felicidade, né? A felicidade que todos nós almejamos, né? Mas que muitas vezes podemos mal direcionar essa felicidade, né? De acordo com aquilo que nós estamos buscando. E aí nós temos a doutrina espírita, temos os ensinamentos de Jesus que nos trazem aí um novo conceito sobre essa questão da felicidade, né? Ou seja, são construções por etapas que nós vivenciamos, né? Muitas vezes podemos condicionar a felicidade a só uma forma, só um meio de conquistá-la, né? E Joana de Ângeles, ela deixa bem explícito aqui, bem claro, que a felicidade, né, ela pode ser construída a qualquer momento, né? De onde nós estamos agora, né? Refletindo sobre nossas vidas e buscando novos caminhos.
estaremos com certeza construindo aquilo que estará conosco sempre, né? E não apenas passagens, né? Que são importantes, sim, mas é algo concreto, real, que estará sempre conosco, né? Se nós pensarmos naquela passagem do Evangelho que fala sobre aquilo que é realmente nosso, né? Aquilo que estará sempre conosco, que não há de se perder, que é a verdadeira propriedade, né? E quais são as nossas verdadeiras propriedades? Vamos refletir um pouco sobre isso agora, né? Com certeza aquilo que estará sempre conosco, né? Os bens materiais são importantes quando nós buscamos, através do nosso esforço, do nosso querer, né? Todos nós temos, almejamos coisas, né? São importantes também, mas não é somente isso, né? A doutrina, ela nos esclarece de uma outra forma, né? Ela nos acrescenta algo que estará sempre conosco, né? Ou seja, superações, sentimentos, os momentos, né? Tudo aquilo que jamais há de se perder é aquilo que nós levaremos dessa encarnação, né? Os reencontros, as superações, né? Tudo aquilo que nós vamos construindo ao longo de nossa caminhada evolutiva, da nossa encarnação, que é muito importante, tá? Então esse livro nos traz aí diretrizes bem importantes sobre essas construções, né? Daquilo que estará sempre conosco e que todos nós almejamos, que é sermos felizes. Quem não quer, né? Quem não gostaria, né? Quem não busca essa felicidade? Mas como buscar realmente, né? Então são essas diretrizes que esse livro aqui vai nos proporcionar, tá? Eu vou trazer aí algumas reflexões fora esse primeiro capítulo aqui, tá? Para que possamos nos direcionar, que vai com certeza acrescentar muito na nossa caminhada e na nossa encarnação. Tá? Então vamos lá no capítulo 1, no rumo da felicidade. Há uma ânsia incontida no ser humano pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao espírito, né? Ou seja, faz parte, né? Algo essencial, né? De quem somos realmente, né? Somos espíritos eternos, né? Buscando acrescentar coisas, trazer coisas que vão acrescentar a nossa bagagem espiritual, né? Por isso que nós vivemos reencarnações, tá? E por isso que cada etapa é muito importante. Sejam as dificuldades que nos proporcionam desafios, sejam os momentos de estabilidade ali, onde as coisas estão bem, enfim. Então, nessa nossa caminhada aqui de altos e baixos, todos os momentos eles são importantes e acrescentam com certeza algo de construtivo em nossas vidas, constituindo motivação para lutar, para enfrentar desafios e superá-los, em infatigável labor que o dignifica e o alça a patamares superiores da vida. No entanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discutida desde os filósofos antigos aos contemporâneos, assim como através das propostas religiosas, sociológicas e econômicas, né? Então, com certeza, é uma discussão aí, é algo que mexe com todos nós, essa questão da felicidade, né? Como buscar, né? O que representa uma real felicidade, né? Será que estou me direcionando? Será que estou construindo? Será que estou realmente buscando? Tá? Então, isso aí faz parte aí de todas as indagações, todas as reflexões, né? Desde os tempos antigos até os tempos contemporâneos, né? Aqueles filósofos, os pensadores, né? Então, eles se pegavam muito a essas questões. Infelizmente, permanece a ideia que um ponto importante sobre essa questão para a gente analisar e refletir. Infelizmente, permanece a ideia de que a felicidade é uma conquista da posse, né? Ou seja, podemos direcionar somente a conquista de posses, né? Mas será que é somente isso, pessoal? Vamos pensar, será que é somente a conquista da posse que nos vai trazer uma felicidade? Será que isso é importante, não desmerecendo, muito pelo contrário. Mas será que a felicidade está condicionada somente a esse ponto? Então vamos ver aqui. Que favorece o prazer e o gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessidades e mudam de apresentação,
quando saturam ou deixam um vazio existencial. É a permanente herança do hedoísmo, trabalhando as mentes e alimentando os corações. Hedonismo significa a busca de um prazer incessante, né? Então, ou seja, através somente, né, se olharmos só pela conquista da posse, né, vamos conquistando, buscando, tendo essa posse, mas aí com o tempo o vazio vai tendo um vazio, nós vamos tendo um vazio que requer ali que a gente tenha outras conquistas, outras posses, para a gente ter aquele sentimento de felicidade quando direcionamos apenas para a questão de conquistas materiais, tá? Então, se direcionarmos essa nossa felicidade, as nossas buscas apenas pelo lado material, né, se torna aí um vazio com o tempo. E aí nós vamos querendo mais e mais e mais e mais, e pode nos levar até um desequilíbrio quando não muito equilibrado ali, buscando, compreendendo o real sentido das coisas, né? Qual é o real sentido de uma posse material? Sim, estar conosco, satisfazer a nossa vontade, mas saber que é um bem ali que há de se passar, né? É um bem que tem ali a sua validade, vamos dizer assim, né? E que aí requer ali de nós ter outras e outras e outras, e pode nos levar até um desequilíbrio. Então é tentar compreender o real sentido de todas as nossas conquistas, sem deméritos, muito pelo contrário, com muito méritos, né? Com o nosso esforço, a nossa busca, mas é o real interesse, o devido interesse de tudo aquilo que nós temos na nossa vida, tá? Vivendo apenas o hoje e pensando que o futuro estará referto de novos mecanismos de gozo que não cessa, toda uma maquinaria de propaganda bem direcionada estimula os indivíduos à ilusão, que lentamente os deixam amargurados, vazios e vencidos, procurando soluções inexistentes porque tarde demasiado para consegui-las, né? Então, é aquela coisa de direcionarmos apenas a felicidade de um ponto de vista da nossa encarnação, né? Que seriam somente as conquistas da posse, né? Então isso aí se torna algo vazio que vai fazer com que a gente quer ter aquela sensação da primeira conquista, da primeira busca, né? E a gente vai querendo ter mais e mais, né? E aí nós somos bombardeados por propagandas, situações, né? Para que a gente possa querer só ter, e não realmente sentir, né? A intenção, o prazer ali de ter algo, mas aproveitar de uma forma positiva, né? Que é muito importante nós termos, sim, mas aproveitarmos de uma forma positiva, sabemos o real sentido de todas as coisas, buscarmos essas situações naquilo que nós temos, né? E não simplesmente acumularmos sem termos um porquê, buscarmos um sentido de nossas coisas, né? Das nossas posses, dos nossos bens. Então, cabe uma reflexão para todos nós. Como consequência, alguns pontos atiram-se às fugas, espetaculares pelo exibicionismo e pela alucinação, enquanto outros que dispõem de menos possibilidades econômicas desvairiam na violência urbana, né? Então, é aquela coisa de ter a qualquer custo, né? Então, são situações que a gente acaba acompanhando muito hoje em dia da nossa sociedade, né? Deperecendo na miséria moral e social, esquecidos pela quase totalidade das organizações sociais, né? Então é aquela coisa da posse, do querer, de ter, né? De uma forma desenfreada. A felicidade certamente não é desse mundo. Olha, um ponto para a gente refletir, mais um. A felicidade é ou não é desse mundo, né? Conforme asseverou Jesus com sabedoria. Então Jesus assevera que ela não é desse mundo. E por que será que a felicidade não é desse mundo? Vamos acompanhar o que há de ser dito aqui. Em se considerando ser o mesmo
muito transitória e seus valores relativos sujeitos a alterações constantes e mutiladoras. Não obstante, ela tem início na Terra, se for levado em conta que é no íntimo de cada ser que se colocam as bases do edifício no qual se pode viver feliz, né? Então, nós podemos encarar nessa questão da felicidade não somente como ter, mas principalmente como ser, né? Como ser, né? É aquilo que nós comentamos anteriormente. A nossa verdadeira propriedade, né? Aquilo que estará sempre conosco. Os conhecimentos, os sentimentos, as nossas vivências, né? Então, nós vamos nos enriquecendo desses valores morais, né? Valores espirituais que estarão sempre conosco e que direcionarão também, né, as nossas posses aqui enquanto encarnados, né? Para que possamos buscar o proveito da melhor maneira, né? Então, devemos ter em mente, o mais importante do que ter é ser, né? Através de sermos, vamos direcionando as nossas conquistas materiais, né? Então, a felicidade é desse mundo? Não, né? Aqui nós vivemos momentos felizes, outros nem tanto, enfim, vamos aí nessa gangorra. Mas são todos importantes porque constituem a construção da nossa verdadeira felicidade. Quando superamos obstáculos, né, enfrentamos as dificuldades que a vida, né, oferece, a vida traz a todos nós, mas não como castigos, sim como formas de crescimento, de evolução, de melhorias, né, onde nos doamos buscando ali a solução dos problemas e muitas vezes até nos impressionamos ali com o nosso potencial que todos trazemos, né? Somos espíritos eternos que trazemos potenciais de melhorias, né? Com muitas possibilidades, lembrando que jamais teríamos ou passaremos por algo que seja maior do que aquilo que poderemos lidar. Então, com certeza, a felicidade ela é uma construção, né? Começaremos nessa encarnação, ou já começamos em encarnações passadas, e essa aqui será uma de outras tantas que teremos aí como oportunidade de construirmos coisas boas, né? A felicidade. Sem o conhecimento da vida espiritual e dos mecanismos que a compõem, a felicidade não passa de uma aspiração emocional descontrolada que a realidade consome, deixando cinza e desencanto. Então, vou até ler de novo. Sem o conhecimento da vida espiritual e dos mecanismos que a compõem. Ou seja, através do Espiritismo, através dos ensinamentos que Jesus, né, nos deixou, consideram ali, que são considerados como importantes meios de buscas, né, das nossas buscas que são importantes, né? Então, esse conhecimento que nós temos a oportunidade de poder estar estudando sobre o espiritismo, a mediunidade, né, entendendo o que Jesus quis dizer ali através da parábola. Então, esse conhecimento, ele com certeza constitui ali importantes meios de buscarmos essa felicidade, né? Entender das nossas encarnações, saber que teremos todas as oportunidades, né, de melhorarmos sempre, Deus concede essas oportunidades, deixa ali as portas abertas da renovação a todos, enfim, é sempre o amor, a misericórdia e a esperança, né? Importante, sendo sempre importante que façamos a nossa parte também. O ser humano é um viajante da eternidade, momentaneamente, utilizando-se de equipamentos físicos no corpo em que se dealumba, rumando para a meta essencial onde a felicidade o aguarda, né? Então, as encarnações, né? A importância de tudo que nós vivenciamos através dessas encarnações. Quando estamos no plano espiritual, nos preparando para podermos reencarnar, né? E aqui vivenciando muitas situações que representam construções a todos nós. A viagem encetada, todavia, poderá experimentar a alegria do dever bem cumprido, os júbilos pela convivência fraterna, as dádivas do amor,
o bem-estar e a saúde, a aquisição ou não de recursos amoedados que lhe facultam prosperidades ou de que não se sente falta, né? Então, são essas experiências que todos nós temos, né? Todos nós passamos, muitas coisas boas também nós vivenciamos nessa encarnação, né? Trazemos aí uma bagagem, né? Somos seres eternos, temos muitos amigos, enfim, temos muitas situações boas que nós trazemos também e temos situações que nós precisamos rever, né? Então, que são nos dadas como essas oportunidades de poder reparar esses erros. E essas reparações, elas constituem essa busca, essa construção da felicidade, né? Então, todos nós estamos ligados, né, à lei de causa e efeito, né? Se algum momento aí da nossa passagem, das nossas encarnações causamos situações, é uma oportunidade que Deus nos concede de poder rever essas situações ali da melhor forma, né? Com preparo, né? Com auxílio dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, enfim, para que a gente possa vencer. Tá? Depende de nós. Muita coisa boa para nós, né? Com certeza. Se a gente pensar em Jesus, esse amigo que disse que jamais nos abandonaria. Deus é o Pai amoroso que não castiga, muito pelo contrário, abre portas a todos nós para que possamos adentrar. Mas para adentrar essas portas temos que seguir, né? Dar nos nossos passos que são tão importantes. São essas salutares conquistas que compõem o quadro de felicidade relativa a que se deve aspirar, crescendo-se interiormente em conquistas que eliminem os vícios, as paixões dissolventes, as ansiedades afligentes, os sentimentos mórbidos. Vencendo-os pouco a pouco, aproxima-se da meta a conquistar, e que é a felicidade sem jaça, o que somente ocorrerá após a desencarnação, quando já não se encontre sujeito às oscilações contingentes dos contingentes materiais, né? Ou seja, pouco a pouco, né? Como eu disse, pouco a pouco, né? De acordo com aquilo que nós podemos, de acordo com aquilo que nós conseguimos, de encarnação em encarnação, de superação em superação, vamos construindo essa felicidade tão almejada. Então, por que não seguir em frente? Começando agora. Não precisamos nos atentar a um passado ou então pensar em demasiado no futuro, esquecendo do hoje, que é o mais importante a todos nós. Então vamos buscar hoje, dar os nossos primeiros passos hoje. Com certeza não estaremos sós nessa caminhada. Então vamos finalizando. Fica aí essa questão da felicidade para uma reflexão aí a todos nós. Então que Jesus nos ampare, que nos dê a sabedoria de buscarmos aqueles caminhos que precisamos estar, que nos dê a força necessária para enfrentarmos as dificuldades que trarão construções positivas à nossa caminhada, de fortalecer os laços que hoje temos, que possamos aprender sobre o perdão, sobre o amor, sobre o respeito, né? Sentimentos nos quais ainda muito distantes estamos de entendermos completamente, mas que possamos dar os nossos passos e buscar. É possível, estamos aqui para isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, a Jesus. Fiquem em paz.